Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita de São Paulo. Hoje trouxemos para vocês Maria Elizabeth Nogueira Rey, falando sobre reforma íntima, devido ao grande número de e-mails que recebemos sobre esse assunto, de pessoas que sabem que estão erradas, querem mudar, mas não sabem como fazer. Então, por isso mesmo, nós trouxemos essa magnífica conferência para vocês. Porque reforma íntima é um tema que nós, quando adentramos nesta casa, nós o conhecemos. A maioria de nós adentrou pelo subsolo, pela assistência espiritual, não foi isso? E ao passarmos no departamento de orientação e encaminhamento, recebemos um cartãozinho com as nossas assistências e atrás do cartãozinho existia reforma íntima. Não foi assim com muitos? E nós, ao adentrarmos na casa, muitas vezes, sem conhecermos nada da doutrina, nos perguntávamos, mas que tal de reforma íntima será essa? E por mais que fizéssemos a nossa assistência, renovávamos o cartão e a expressão continuava, reforma íntima. Adentramos na área de ensino e novamente reforma íntima. E hoje nós compreendemos que isso é o processo de uma vida. Mas não de uma vida, de uma existência de 6, 7, 8, 9 décadas, mas de uma vida imortal. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, sobre a questão da reforma íntima e as suas formas de aprendizado. Bem, se tem algo que nos unifica como humanidade, que é inerente a todos os povos, as nações, as civilizações, é o fato de todos nós querermos ser felizes. Todos nós buscamos a felicidade. Muitos vieram nos orientar como nós poderíamos alcançar essa felicidade. E por muitas vezes, nos nossos caminhos, nós escolhemos colocar a nossa felicidade num objeto, numa pessoa, numa circunstância, num cargo, um bem. Mas com o passar do tempo, nós vemos que embora tudo isso nos traga momentos felizes, e nós os temos, graças a Deus, momentos felizes, não nos dá a condição de felicidade eterna. Tantas coisas nos afligem, tantos questionamentos, tantas circunstâncias que nós não temos o controle e que chegam às nossas vidas, por vezes, sem que nós percebamos e saibamos o porquê. E aí nos sentimos infelizes. E muitas vezes essa infelicidade acomete toda uma existência. Porque estamos à busca de uma felicidade que não pode ser colocada no externo, nos fatores externos. Os bens são transitórios, as posses muito mais transitórias. As circunstâncias se modificam de uma hora para outra, de minuto a minuto. É só visualizarmos, não é, nos meios de comunicação como as coisas estão acontecendo no mundo. Nem nas pessoas nós podemos garantir que elas estarão conosco o tempo todo. Porque cada um tem o seu caminho. Porque nós temos a dádiva de conviver com muitas pessoas e muitos espíritos. E muitos deles que amamos intensamente. Mas não obrigatoriamente eles estarão conosco até o fim desta existência. Fisicamente, poderão estar sim conosco,
mentalmente e sentimentalmente, mas nem sempre fisicamente. E aí muitos mensageiros do alto vieram nos descortinar a forma, então, de chegarmos à felicidade. A forma de nos orientarmos durante essa existência, ou as nossas existências, para a felicidade que almejamos. E o maior de todos, com certeza, Jesus, o Mestre. Jesus que nos falava no Sermão do Monte da felicidade que alcançaríamos em decorrência das nossas ações no presente. Jesus que trazia os seus ensinamentos de consolo e de bálsamo, que curava, que praticava a desobsessão, tornando as pessoas mais felizes, trazendo um equilíbrio salutar para todos. E que ao nos impulsionar nessa busca, nesse progresso, nos trouxe esse ensinamento. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A necessidade da modificação para alcançar um estado. Será que nós podemos ser perfeitos como Deus é perfeito? Não. Nós bem sabemos que a perfeição de Deus é absoluta, é única, mas naquele momento Jesus precisava trazer uma comparação, uma analogia do que nós poderíamos alcançar. Nós não podemos alcançar a perfeição absoluta, nenhuma criatura pode, mas podemos alcançar a perfeição relativa, da qual Jesus é o maior exemplo. E quando Jesus nos traz esse ensinamento dessa perfeição, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele fala de amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, fazer o bem àqueles que nos odeiam. Para sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Será que para amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, fazer o bem àqueles que nos odeiam, nós não precisamos caminhar um pouco mais, nos modificar um pouco mais, nos transformar em algo mais? Desse ensinamento, com toda a exemplificação do Mestre, nós vamos trazendo também a doutrina espírita, que por essência é uma doutrina transformadora e que se embasa na moral mais perfeita que existe, a moral do Cristo, a moral evangélica. E aí nós vamos ver o nosso codificador, no Livro dos Espíritos, na questão 115, fazendo um questionamento aos espíritos. Deus cria os espíritos bons ou cria espíritos maus? Os espíritos respondem que ele os cria simples e ignorantes, mas dá a cada um deles uma missão para os esclarecer, para que progressivamente eles alcancem a perfeição, conhecendo a Deus, se aproximando de Deus através do conhecimento da verdade. E nós destacamos aqui em vermelho esta fala dos Espíritos. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Então, a doutrina dos Espíritos, alicerçada no Evangelho de Jesus,
nos traz o alicerce da felicidade. A perfeição. Só isso? A perfeição relativa. Que nós caminharemos progressivamente e alcançaremos um dia. Esse questionamento continua nos dizendo que alguns que receberão as provas, aprendizados, se os receberem de uma forma mais tranquila, mais serena, mais confiante, progredirão mais rápido e alcançarão a perfeição mais rapidamente, enquanto outros não. E para nós, espíritas, o Evangelho nos traz a questão da transformação moral. E essa é algo que nós, em geral, conhecemos, nos lembramos dessa fala dos Espíritos, onde Kardec nos traz que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ora, para que nós façamos esse caminho, porque é um caminho, é um processo, é a longo prazo, nós precisamos, de alguma forma, de um roteiro, podemos dizer assim, que chamamos na nossa casa de reforma íntima. Esse processo de transformação, de reavaliar valores, deixando os valores antigos, os valores do homem velho, como disse a nossa companheira, para novos valores embasados na pureza doutrinária no Evangelho de Jesus, naquilo que nós viremos a ser. Vejamos aqui essa imagem. Quantos caminhos se apresentam à nossa frente nesse processo? Muitos. Todos são caminhos fáceis, todos são caminhos bons. Há caminhos onde são necessários uma luta maior, um combate maior, que nos trazem sofrimento. Há caminhos, quando nós escolhemos palmilhar pelo amor, que refrescam os nossos pés, que desanuviam as nossas consciências. Nós não poderíamos deixar falar de Edgar Armond quando falamos de reforma íntima na nossa casa. Esse companheiro que foi o responsável, o veículo, pela implantação da Escola de Aprendizes do Evangelho, que foi o responsável por a montagem da assistência espiritual, que não existia, que esteve à frente desta casa por muitas décadas e continua no mundo espiritual, ainda hoje, trabalhando incessantemente por esta casa. Foi um dos corações que mais combateu a importância de colocarmos a reforma íntima e de nós espíritas, trabalhadores espíritas, espíritos imortais, fazermos a nossa reforma íntima, para que chegássemos ao nosso aprimoramento, aquilo que nós vamos ser, a perfeição relativa. Será que tudo isso é importante? Será que todos esses caminhos são necessários? O progresso não há de vir? E como se faz esse progresso? No Livro dos Espíritos, nós encontramos, na pergunta 780, a questão do progresso intelectual e do progresso moral. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro? O progresso intelectual. O progresso intelectual
arrasta o progresso moral, que nem sempre o segue imediatamente, como dizem os espíritos. Esse progresso intelectual permite que nós possamos conhecer o certo e o errado, o bem e o mal. E ao conhecermos, analisarmos, podemos escolher as nossas ações, os nossos caminhos, os nossos sentimentos, as nossas formas de pensar. Portanto, a reforma íntima é um aprendizado que se insere tanto a nível intelectual quanto moral. Nesses dois caminhos, vejamos como. A razão, o pensamento, o raciocínio. É importante termos informações sobre as diversas coisas? É importante termos conhecimento? A nossa doutrina é esclarecedora e vem revitalizar os ensinamentos de Jesus que haviam sido deturpados e também esclarecer muitos pontos dos quais ele não pôde se aclarar naquele momento. Mas além das revelações da doutrina, dos seus esclarecimentos, e a ciência? Ela nos traz um conhecimento sólido? Sim. E a doutrina abriga a ciência também na sua constituição? Porque, afinal, nós somos um tripé, não é isso? Ciência, religião e filosofia. Então, o conhecimento que nós temos, as informações que nos chegam, nos auxiliam no nosso dia a dia, porque permite que nós analisemos, percebamos as coisas, as circunstâncias, façamos a diferenciação de uma coisa e de outra, permite que nós avancemos por essa senda que traz ao nosso pensamento, ao nosso raciocínio, um enriquecimento. Isso faz o conhecimento. Mas se nós tivermos todo o conhecimento, todo, história, geografia, todo o conhecimento de toda a ciência, só por esse conhecimento, chegaremos na reforma íntima? E por que não chegaremos na reforma íntima? A questão moral. Mas antes de entrarmos lá, o conhecimento, nós já ouvimos, se ele for utilizado sem equilíbrio, sem senso, sem discernimento, ele não pode ser deletério? Ele não pode ocasionar o mal? Então, o conhecimento tem que dar base para a nossa reflexão. E essa é uma das coisas que no dia a dia, muitas vezes, nós não nos permitimos, porque não temos tempo. Hoje, nós temos 24 horas no dia, não é isso? O dia parece que tem 24? Não. Ele deveria ter umas 36 para que nós pudéssemos fazer tudo aquilo que nós gostaríamos e achamos que devemos fazer, não é isso? E depois de um embate desse, do dia inteiro, como é que nós chegamos em casa? Não é assim? Pelo amor de Deus, ninguém me fala nada mais. Eu quero descansar. Porque a nossa mente, em verdade, roda às 24 horas e mais 24 e mais 24, com muitas dificuldades,
com muitas questões que nós gostaríamos de fazer, de resolver, que ficam pendentes e ficam armazenadas. Então, nós não temos, por vezes, um descanso mental. O físico, nós ainda conseguimos, tiramos umas horas para repousar. O mental, nem sempre. E a reflexão? Será que é capaz? Será que nós somos capazes de fazer uma reflexão se a mente está em torvelinho dessa forma? É difícil, hein? É difícil que isso aconteça. Então é necessário que nós nos voltemos um pouco para as nossas atividades. Nos voltemos com olhos de ver para verificarmos se tudo aquilo que nós temos para fazer realmente é primordial na nossa vida. Ou melhor, se as dificuldades que nós pensamos que temos, porque muitas delas são criadas, por vezes nós não estamos pensando no problema de amanhã que nem chegou. O dia hoje nem acabou, ainda vai ter mais problema hoje. Mas nós já estamos querendo resolver a questão de amanhã porque vai se desenrolar de tal forma, não é assim? Nós imaginamos como a questão vai se dar. E às vezes não se dá nada daquilo, mas nos desgastamos, perdemos tempo, perdemos energia, perdemos tempo. Refletir sobre o quê? Sobre o nosso dia a dia. Sobre como nós agimos no nosso dia a dia. Começa onde? Lá em casa. E lá em casa, muitas vezes, é onde nós vamos encontrar os maiores embates da nossa existência. Como estamos agindo em casa? Como é que nós levantamos pela manhã? Como é que nós acolhemos aquele familiar, que é o familiar mais difícil, que nos exige mais? Ou, por vezes, somos nós o familiar difícil, que exige dos outros mais. Como é que nós agimos no nosso local de trabalho? Por que tal pessoa respondeu dessa forma para nós? Não olhemos o outro, mas o porquê, o que ocasionou aquela resposta? O dia a dia, as pequenas coisas, que nós não estamos atentos a elas. Estamos correndo atrás de algo, do progresso material, do progresso intelectual, até do progresso espiritual, mas atropelando a vida. Atropelando uns aos outros. Então, o conhecimento, ele é um fator importantíssimo, mas é necessário que, através desse conhecimento, nós reflitamos, eu fiz bem ou eu fiz mal? Em tal situação, o meu comportamento foi o comportamento que eu gostaria que o outro fizesse para mim ou não? Porque esse lema de Jesus vale para nós sempre. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E essa reflexão, nem sempre ela é fácil. Nem sempre nós estamos preparados para isso, mas é uma questão de exercício, é uma questão de prioridade. E essa reflexão pode nos levar ao autoconhecimento. Quem de nós conhece-se por dentro verdadeiramente? Já não tivemos momentos em que nós tivemos uma atitude que depois nós pensamos, nossa, eu nunca pensei que eu agiria dessa forma. Não foi? Nossa, aquilo que eu falei, eu jamais pensei
que eu poderia dizer aquilo. Nós nos surpreendemos conosco mesmo, mas queremos julgar o outro. Quando o outro fala, o outro faz, aí é uma outra medida. Então, o autoconhecimento nos permite verificar que nós não somos perfeitos ainda. Alguém tem dúvida que não é perfeito ainda? Nenhum de nós. Nenhum de nós é perfeito ainda. E se nós não somos perfeitos, e vamos chegar à perfeição relativa, porque Jesus nos disse, a doutrina segura, são 2 fontes, no mínimo, confiáveis. Então, é porque nós temos que trabalhar. Algo tem que acontecer. Mas para isso, primeiro, é preciso visualizar em nós a dificuldade. E ao analisar, vamos verificar que não é uma dificuldade. São várias dificuldades, muitas dificuldades. Mas vamos encontrar coisas boas? Com certeza. Temos as nossas aquisições. Temos as nossas aquisições. Ninguém pense que é desprovido de coisas boas, de qualidades. Todos nós as temos. Nem sempre valorizamos o que temos de bom, mas devemos valorizar. Mas não nos esquecendo de que as limitações também existem. E a limitação, que é a mãe de todas as limitações, qual seria? Nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso personalismo. É a fonte de tudo. Bom, e nós vamos então começar combatendo a maior ou a menor dificuldade? A menor, gente. Vamos ser humildes. Vamos começar do começo. Não vamos começar de cima. Vamos começar por aquilo que é mais simples, por aquilo que está ao nosso alcance. E aí nós vamos passando para as maiores. Mas esse autoconhecimento é uma chave preciosa para a nossa evolução. Para a nossa evolução moral, para a nossa evolução intelectual também, para a nossa evolução espiritual. E tudo isso está encadeado pelo raciocínio, pelo intelecto, pelo conhecimento, pela reflexão. Bem, mas será que só isso basta? Só a intelectualidade basta? Só o autoconhecer-se basta? Nós podemos nos conhecer e não queremos modificar. Podemos ou não? Eu tenho esse problema, mas eu estou bem assim. Síndrome de Gabriela, estão falando aqui. Não é? Eu nasci assim, eu cresci assim. É assim, sempre Gabriela? É assim? Isso acontece. E, por vezes, isso acontece de uma forma inconsciente até. É algo que, muitas vezes, nos machuca quando nós visualizamos que nós temos aquela dificuldade. Nós não queremos aceitar que aquela dificuldade ainda vive em nós. Por vezes, isso é dolorido. É dolorido nos vermos por dentro. E por isso que é muito mais fácil nós olharmos o outro. Que quem vai sofrer é o outro mesmo, não somos nós. Mas quando nós nos olhamos por dentro e visualizamos a dificuldade e percebemos que não somos a pessoa que gostaríamos de ser, isso dói. Dói e
nos lança a pergunta: e agora? E agora? O que eu vou fazer com isso? Vou deixar assim ou vou tentar modificar? Então, para o autoconhecimento, quando chegamos no autoconhecimento, precisamos ter vontade de nos modificar. Essa é uma das ferramentas principais para o espírito, encarnado ou desencarnado. A vontade. A vontade de mudar, a vontade de transformar, a vontade de renovar, a vontade de ser melhor. Sem vontade, nós paramos aqui. Muito bem, nos conhecemos, sei que sou assim e vou ficar com a Gabriela. Então, a vontade tem que brotar de nós. E muitas vezes ela brota com esforço. Um esforço grandioso de nossa parte. Esta é uma vertente da reforma íntima. Isso nos leva à reforma íntima. Mas há coisas que só a razão, só o raciocínio não são capazes de nos trazer. Não são capazes de descortinar na nossa vida os aprendizados, nem nos auxiliar naquilo que nós precisamos fazer. A reflexão, o autoconhecimento, faz parte do tripé da filosofia espírita. E nós precisamos estar conscientes da sua importância, mas não para por aqui. A reforma íntima depende da emoção. Também está embasada no sentimento. Há uma passagem no livro de Amélia Rodrigues, Espírito, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, a obra Dias Venturosos, onde Pedro, sempre Pedro, interroga Jesus sobre o reino dos céus. Jesus falava tanto no reino dos céus, da felicidade de estar no reino dos céus. E as palavras de Amélia é um texto muito bonito, que se chama O Reino dos Céus. E Pedro questiona Jesus, mais ou menos assim: falas do reino dos céus, enriquecendo-nos a mente com símbolos incomuns para a nossa compreensão. Acreditamos nas tuas palavras. No entanto, acostumados à pesca rude, aos trabalhos desgastantes, sem hábitos mentais diferentes, todos nos inquirimos: como será esse lugar? Eu próprio me tenho interrogado onde fica e como é constituído. E Jesus responde a Pedro: o reino dos céus é um recanto calmo e silencioso do mundo interior, onde repousam todas as ansiedades. Suas fronteiras não podem ser conhecidas porque são infinitas. Sua constituição escapa a qualquer definição, podendo somente ser apreendida pela emoção e pela razão que dispensam as palavras. Lá não existe sofrimento nem medo. A alma que o alcança liberta-se de suas preocupações e ansiedades, usufruindo de alegrias que na terra jamais experimentou. O amor é vivo e pulsante, irradiando-se em todas as suas direções, qual música divina que enternece e sustenta a esperança. Fundindo os corações uns nos outros, sem preocupações nem precipitações.
Este conceito, trazido por Jesus, da emoção, do sentimento, nos mostra a necessidade de transcendência sobre nós mesmos, superando os limites da matéria ao qual nós estamos, como encarnados, asilados. As barreiras que se quebram, que se transpõem dos nossos sentimentos, das nossas emoções, alcançando um outro patamar de auxiliar, de ajudar, de doar, mesmo renunciando aos nossos próprios interesses. Transcender-se, comover-se, para poder vivenciar. Não basta mais, no momento que estamos, do nosso mundo, na transição que estamos, nós que estamos abrigados nas terras do Cruzeiro, escolhido como a futura pátria do Evangelho, se assim fizermos desta pátria a futura pátria do Evangelho. Nós que estamos abrigados, juntos, ao coração do Mestre, não podemos mais não vivenciar as verdades que Ele nos trouxe, esclarecidas pela doutrina, esclarecidas pelas religiões cristãs, esclarecidas pela sua própria exemplificação. Vivenciar é o processo da reforma íntima em ação. Tudo que foi pensado, tudo que foi tentado retificar, tudo aquilo que foi idealizado, através da emoção, do sentimento, do bom sentimento, da boa emoção que impulsiona, se tornará realidade através da vivência. Vemos que esse processo se completa com essas duas vertentes e nos dá a possibilidade de hoje, agora, continuarmos a nossa reforma, mas de uma forma mais firme, de uma forma mais consciente. É uma ação contínua. É uma ação que não nos deve desanimar no caminho, porque sabemos que ela é contínua e sabemos que ela continuará ainda por muito tempo, graças à misericórdia divina que nos concede inúmeras oportunidades de renovação, oportunidades de vida, oportunidade de conhecermos novos espíritos, de entrarmos em contato com os nossos amados, de entrarmos em contato e passar a amar aqueles que não nos foram simpáticos em algum momento do passado. Essa ação contínua, como dissemos, vontade. Esse é o alicerce, um dos alicerces fundamentais para que esse aprendizado aconteça. Querermos, nos dispor a querer. Esforço. É necessário o esforço. Estarmos aqui exigiu um certo esforço. Tudo na vida que vale a pena exige esforço. Exige a nossa presença. É a nossa presença integral como espíritos imortais. Persistir. Porque muitas vezes nós temos a vontade. Iniciamos. Vamos fazer. Mas ao longo do caminho, tantas questões, tantas desilusões, desesperança. Nos esquecemos do outro lado. Nos esquecemos
do lado que a espiritualidade nos conduz pela mão. E essa condução nós sentimos em determinados momentos e nos traz uma alegria indizível, que é interna e que não pode ser explicada por palavras. Já é um pedacinho do reino dos céus, lá dentro de nós. E a fé? A fé que é o combustível que alimenta as nossas ações e que nos momentos difíceis nos fará continuar. Essa fé começa por nós mesmos. A fé humana. A fé na nossa potencialidade, naquilo que somos, naquilo que temos de bom, naquilo que temos condições de fazer hoje e naquilo que teremos condições de fazer à frente. E ela está conjugada à fé divina. A fé nesse Pai que tanto nos ama e que nos criou. E que nos concede essa oportunidade infinita de aperfeiçoamento sem castigo. Que nos concede a oportunidade de termos um espírito puro para nos orientar e que veio até nós para mostrar como se faz, como pode ser realizado aquilo que devemos fazer. Então, a vontade, o esforço, a persistência, a fé, elas existem em nós. Todos aqui temos, em algum grau. Alguns um pouquinho mais, outros um pouco menos, mas todos eles podem ser alimentados. Todos eles estão dentro de nós e podem ser potencializados por nós mesmos e pela espiritualidade maior. E nós, quando pensamos em todas as nossas questões, dos nossos aprendizados e da nossa trajetória, nós nos lembramos de várias passagens que nos falam muito de perto, que poderiam acontecer conosco em algum momento, que já podem ter acontecido de alguma forma e que podem vir a acontecer. E sempre nos lembramos da obra magnífica de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, há 2000 anos, que é uma obra que todas as suas páginas nos fala algo de reforma íntima, de transformação, daquilo que somos, daquilo que seremos, da oportunidade do vir a ser. A nossa reforma íntima, o nosso aprendizado, vivenciado através da lei de amor, que nos fará os fardos menos pesados, que nos trará caminhos, talvez não mais fáceis, mas certeiros, que nós possamos caminhar, nos transformar, nos transcender, nos aprimorar, através da lei de amor, que nos consola, que nos balsamiza, que nos vivifica. Que Jesus, que é o grande condutor da humanidade, que é o condutor de cada um de nós, seus irmãos, esteja conosco hoje e sempre, nesse caminho, rumo ao Pai Criador. Muito obrigada. Gostaram, não é mesmo? Tenho certeza, o público aplaudiu de pé esta conferência. Vamos para um pequeno intervalinho e voltamos já já com algumas perguntas dos nossos telespectadores. História sobre Reencarnação é um livro que nasceu da ideia de explicar, de forma romanceada, toda a problemática pessoal, familiar e social em relação à reencarnação. Reencarnações vencedoras ou não, penetramos na inspiração dos autores
e sentimos a exuberância de detalhes que elucidam os mais complicados romances. Histórias de inimigos na família, abortos, almas gêmeas, reencarnação em outros planetas, histórias sobre avós e netos, arrependimentos, reparações, transformações, saudades, perdão, muito amor e ódio estão gravadas nestas páginas. Cursos profissionalizantes de informática FEESP, sede Santo Amaro, em parceria com a Fundação Anita Pastore e FECAP, para inserir o aluno no mercado de trabalho. Nascer de Novo, um livro lançado no Congresso FEESP 2014, um livro de Humberto Fabre. Recebemos o que damos, colhemos o que plantamos. Aprendemos com Jesus que Deus é nosso Pai, justo, bom e misericordioso, que não pune ou castiga, mas permite que arquemos com as nossas responsabilidades para nosso próprio crescimento. Este livro encontra-se à venda em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 11 31 15 5544, ramal 204. Voltando do intervalo, nós vamos responder as perguntas que nos fizeram por e-mail e vamos tentar responder através de histórias lindas contadas por Elizabeth. A primeira pergunta: tento sempre melhorar meus defeitos, principalmente o da bebida, mas está difícil. Como fazer? E aqui nós lembramos de uma história de Memei, trazida na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Ideias Ilustrativas, que fala dessa questão da perfeição. E nessa história, há um oleiro que produz vasos. E esse oleiro, por toda a vida, produziu belos vasos. Mas a idade chegou, ele foi ficando adoentado, e aqueles parentes que ele tinha não o puderam auxiliar. Estavam distantes, fisicamente e emocionalmente, embora ele já os tivesse auxiliado no passado. E ele passou a pedir nas ruas, porque não tinha mais como executar o seu ofício. E um dia, ele caiu na via pública e fraturou a perna. E aí ele teve que se recolher ao leito. E ali ficou acamado. E com uma grande amargura, uma grande aflição, ele chorou e pediu a Deus que o auxiliasse, que trouxesse algum bálsamo à sua condição. E durante a noite, ele dormiu e sonhou que um anjo vinha visitá-lo. E esse anjo o levou ao forno onde ele atuava previamente como oleiro. E demonstrou a ele as peças, a beleza das peças que ele havia executado durante toda uma vida. E lhe perguntou: como você produziu tão belas peças, tão belos vasos? E ele respondeu: utilizando o fogo, com muito carinho e com muito cuidado, para que a perfeição chegasse aos vasos,
algumas dessas peças tiveram que retornar ao fogo 2 a 3 vezes. E o emissário divino lhe perguntou: sem o fogo, você teria condições de fazer essas peças, esses vasos tão perfeitos? E ele respondeu: nunca. Pois então, a luta e o sofrimento são chamas invisíveis, criadas por meu Pai Celestial, para embelezar as nossas almas, para que um dia elas se tornem vasos perfeitos e sublimes ao serviço dos céus. E aí ele compreendeu. E quando despertou, agradeceu, compreendeu a vontade divina e rendeu graças. É assim que Meimei nos traz, numa história singela, mas tão rica, a questão de que muitas vezes os nossos caminhos não serão aqueles caminhos que queremos, mas serão caminhos que nos embelezarão, que nos trarão aprimoramento e que farão de nós os belos vasos do futuro. Viram? Lindíssima essa história de Meimei que nos ensina a perseverar. Vamos então à segunda pergunta. Costumo perder a paciência com meus filhos. Minha mulher fica muito triste. A desarmonia impera no meu lar. Agora meu filho está doente e não sei o que fazer. E uma das passagens que nos toca em geral a mais é o diálogo de Jesus com Públio Lentulus, o senador romano, orgulhoso, patrício, senhor de si, um homem íntegro há 2000 anos atrás. Um homem íntegro, respeitador das leis, mas que no seu orgulho achava que tudo aquilo que o império lhe fornecia, tudo aquilo que ele conhecia, era o suficiente para a sua trajetória. Que nada mais ele deveria aprender. Ele não precisava se aprimorar mais. Ele já tinha tudo. Ele tinha uma bela família, tinha uma bela posição, a inteligência, o cargo, virtude de integridade, de respeito. O que mais? Mas, no entanto, a filhinha adoeceu. E o que um pai e uma mãe não faz por um filho? E aos pedidos da esposa, que tinha fé, foi procurar Jesus à beira do lago, do mar da Galileia, e pedir a Jesus. Todos os outros recursos já tinham acabado. Nada mais restava àquela criança. Então vamos até Jesus. E se trava aquele diálogo que todos nós conhecemos, maravilhoso. Em que Públio, ao se encontrar com Jesus, automaticamente se ajoelha, devido à autoridade moral desse espírito. E em joelhos ouve a advertência de Jesus. Essa advertência soa para nós também, em muitos momentos da vida, porque, embora conheçamos a história de Públio Lentulus, por vezes as nossas histórias se parecem, em outra época, de uma outra forma, mas na mesma conotação. E nós lembramos a palavra de Jesus, as palavras de Jesus a Públio, dizendo: todos os poderes do teu império são muito fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros,
um dia se aproximarão dos tribunais de justiça de meu Pai. Um dia, as suas águias poderosas não mais existirão. As suas ciências se transformarão ao sopro dos sonhos de outros trabalhadores mais dignos do progresso. As suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso desses séculos de impiedade. Porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei de amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. E este é o convite, meus queridos, que nos fica. Viram? Públio Lentulus, um grande exemplo que foi dado por Maria Elizabeth Rey. Viram que, buscando Jesus, ele encontrou um caminho. E assim, nós vamos agora à leitura de um trecho de Maria Elizabeth Rey para o livro Congresso Espírita FESP 2014. Jesus, o Mestre incomparável, trouxe-nos as verdades espirituais e exemplificou-nos as mais sublimes virtudes para que tivéssemos de forma clara o caminho a ser seguido para o nosso aprimoramento. Percorrendo as diversas existências, o espírito vai se depurando a cada nova jornada reencarnatória. O veículo físico, que permite a interação do espírito no mundo material, proporciona, mediante as diversas provas e expiações a que está sujeito, as oportunidades que o estimulam à superação. Encerramos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida, lembrando que na próxima sexta-feira estaremos aqui na TV aberta às 12 horas e às 20 horas no portal da Fiesp, www.fiesp.org.br. Muito obrigada por sua audiência.